mas a concessionária ela já tem um contrato com a prefeitura e esse contrato já passa algumas burocracias e ela já consegue atuar. Então, a atuação dela existe galhos em contato com a rede energizada? Poda. Tá? Então, é aberto um chamado e esse chamado é feito a poda. Então, hoje existe ali um jogo de empurra, uma divergência entre a concessionária e a prefeitura de São Paulo. Pessoal, hoje o tema aconteceu recentemente, aconteceu uma chuva muito forte e ventos acima de 100 km por hora. E com isso, né, todos nós já sabemos que há um problema seríssimo na falta de energia elétrica, quedas de árvores, né, principalmente porque a gente tem um número elevadíssimo. A gente tem números aqui da cidade de São Paulo, que hoje tem mais de 230 mil chamados para poda de árvores em contato com a fiação energizada. Então, esse pode ser um dos maiores motivos desse problema de falta de luz. A gente vai levantar outros que aí ajudam a esse problema se agravar. Que o que é se agravar? É a demora do restabelecimento dessa luz, né? Então, como a gente já falou em vários outros vídeos da questão da análise do risco, fazer uma boa gestão do risco, que risco é incerteza, mas no Brasil a gente já analisa que esses riscos são praticamente certezas, que todo mundo sabe que choveu, acaba a luz, inunda, parou de chover lá no norte, seca. Então a gente tem alguns efeitos climáticos, eventos que já é do conhecimento, né? Já sabemos até o período do ano, mas vamos voltar aqui para o evento que aconteceu em São Paulo, agora no mês de outubro de 2024. Então houve esse evento, uma chuva e ventos fortíssimos, e com isso, população que sofre com esse problema de falta de luz, né? E hoje a gente tem informação que já se passaram 5 dias do evento e ainda existe mais de 100 mil imóveis sem luz, né? Após praticamente uma semana que aconteceu esse evento aí de chuvas e ventos. E o que a gente quer passar para vocês? A gente quer passar primeiro sobre essa questão das podas de árvore, né? Então a gente sabe que existe uma burocracia às vezes ali nessa questão, mas a concessionária ela já tem um contrato com a prefeitura e esse contrato já passa algumas burocracias e ela já consegue atuar. Então a atuação dela existe galhos em contato com a rede energizada? Poda. Tá? Então é aberto um chamado e esse chamado é feito a poda. Então hoje existe ali um jogo de empurra, uma divergência entre a concessionária e a prefeitura de São Paulo. Um alega dessas 230 mil, esses 230 mil chamados, a prefeitura alega que só foi feito até o presente momento, 1.700 podas, então só 1.700 chamados foram concluídos, e a concessionária alega que 160 mil foram realizados. Então tá, observando isso aí, a gente vê o evento que aconteceu e praticamente a cidade ficou sem luz, né? A grande São Paulo. Então a gente começa a analisar indicadores e ver que realmente o problema é realmente um problema sistêmico ali de poda. Então
está um pouquinho mais parecendo que a tendência maior que a poda não foi realizada. Tudo bem que ventos acima de 100 por hora, ele não arranca um galho, arranca às vezes uma árvore por inteira. Nesses eventos, realmente não tem muito o que se fazer. Mas um outro problema que a gente identificou, e aí o Leonardo aqui, o nosso mestre em gestão, pode aprofundar, foi o plano de contingência da concessionária, que a gente viu que não foi nada efetivo, porque a gente está já 5 dias do evento e ainda tem 100 mil imóveis sem luz, o plano de contingência não foi efetivo. Eu, por exemplo, estava em São Paulo no sábado do evento e acompanhei uma chuva, um vento fortíssimo. O local, eu estava num restaurante, faltou luz várias vezes e voltava. Possivelmente o gerador entrava e saía. Mas fiquei por lá mais uns 2 dias e presenciei vários bairros sem luz durante 2, 3 dias que estive por lá. Então, esse plano de contingência, ele precisa ser cumprido, né? Foi-se divulgado na imprensa imagens de drone da concessionária, do pátio, muitos veículos estacionados, deveriam estar na rua, agindo. O Leonardo vai trazer informação sobre a mão de obra da concessionária, deveria ter um número X na rua, estava inferior. Então, isso tudo, o plano de contingência também precisa ser analisado, tá? A gente traz essa informação sempre para também as empresas observarem para dentro da sua casa, dentro do seu ambiente ali, da sua bolha, né? O que a gente aqui tem, se acontecer, o meu plano de contingência pode estar falho. O que eu preciso estar realizando previamente para esse desastre, quando acontecer, a gente mitigar. Então, a gente sempre traz a informação como um gatilho para você entender dentro da sua parede, dentro dos seus muros, o que você também pode estar melhorando. E por isso que nós falamos em atendimento legal, gestão de fornecedores, uma bela análise de não conformidade, verificando seriamente a análise de causa para que não aconteça novamente aquele evento. Então, isso a gente gosta de trazer esses temas, principalmente polêmicos, para fazer a reflexão. Então, Leonardo aqui fez um estudo técnico do acontecimento e vai nos ajudar com mais informações. Vamos lá, Leonardo. Olá, mais uma vez agradeço a participação no LegCast. Esse assunto é bem interessante, porque uma coisa é você identificar a causa raiz, outra coisa são efeitos. Então a gente percebe muitos efeitos, porém a causa raiz não determinada, né? Esse jogo de empurra, como foi mencionado, entre a prefeitura e a concessionária, né, de energia elétrica. Eu entrei aqui no site da própria Enel e ela explica, né, como funciona o processo de poda de árvores, né? Então ela fala que primeiro ela executa todo um planejamento e um mapeamento dos principais circuitos, né, com relatório das prefeituras onde ela é concessionária, né? Então as solicitações são provenientes da prefeitura, a não ser em casos emergenciais que a própria ANEEL já pode acionar. Então normalmente há esse pedido. Quando são feitos cortes de galhos, não desenergiza, né? Você apenas coloca um isolante e corta os galhos. Na parte de poda, aí sim que há essa necessidade. E a comunicação, né, entre órgão público e empresa, ela se faz presente e necessária. O plano de contingência disponível na empresa fala que, em casos, né, de eventos climáticos, ela colocaria um contingente de 2.500 profissionais na rua. E o que a gente levantou não tinha nem 1.400. Se precisa de gente, né, para poder restabelecer, né, a normalidade, se eu tenho menos o contingente, naturalmente vai ter um prazo maior de restabelecimento, né?
Então é super relevante essa comunicação. E como foi mencionado aqui, quem fica prejudicado é a população. A prefeitura tem as suas alegações, a Enel também, e a ANEEL, que é a agência reguladora, já apontou esses elementos, né? Então, o restabelecimento se faz necessário e precisa de contingentes, né? Então, a empresa necessita com urgência essa regularização. E, claro, né, é uma cidade arbórea, né? Tem essa necessidade desse mapeamento, né? O investir em prevenção é muito mais eficaz do que você agir na correção. Então, já se sabe os pontos, né? Tem essa dificuldade de comunicação, que é super relevante, né? Eu vejo uma solução bem simples, né? Mapear adequadamente a parte arbórea de fiação, que necessita ser reparada, fazer as comunicações prévias, para que em um evento climático, né? Exceto as árvores que de fato derrubam postes, mas aquelas que estão próximas a fio, né, não venham a interromper o seu fornecimento. Mas a gente tem aquele histórico também, né, de reclamação da companhia de não investimento no que foi previsto. Então, uma situação bem delicada. Tem outros municípios aqui no estado do Rio, Niterói, por exemplo, que também enfrenta grandes dificuldades por conta dessa empresa. Exatamente, pessoal. Então, você vê que aqui a gente trouxe tecnicamente o assunto, né? A gente tem um problema de poda dessas árvores, né, desses galhos, principalmente que estão em contato com a rede de energia. Houve sim um vento acima de 100 km por hora, mas nem todas as árvores foram completamente retiradas do solo e caíram. Então a gente verifica que há sim um problema sistêmico aí nessas podas, e como o Leonardo falou, a análise da causa, a gente só fica analisando os eventos. Então, análise de causa, como eu falei anteriormente, bom levantamento, uma boa análise. Nós temos um software chamado GNC que faz isso de forma brilhante, tá? E ajuda nesses processos. Às vezes a pessoa fala, pô, mas esse cara está falando um assunto tão sério, uma magnitude tão grande e está falando de um sistema. Sim, a gente tem mecanismos de controle que melhoram e eles sabem disso, sabem fazer, mas realmente o investimento pode ser uma coisa que impacte. Então, fica aqui os nossos esclarecimentos, principalmente a questão também foi abordada sobre o plano de contingência, e esse plano de contingência também, pelo jeito, tem que ser analisado. Há também que se analisar uma causa do porquê tanto tempo para se restabelecer essa energia. Então, tudo isso, você consciente, traz isso para dentro também do seu ambiente de trabalho e veja como essas informações podem também te ajudar a melhorar seus processos, seus serviços e seus produtos, tá bom? Então, agradecemos a oportunidade. Nosso chat está disponível no nosso site para qualquer dúvida a mais sobre esse assunto e outros. Muito obrigado.